E a gente volta mais uma vez ao vivo até a cidade de Currais Novos, onde está a repórter Cláudia Mendes, com outras informações sobre o colapso no abastecimento de água na região. Cláudia, com você. Olá, Margot. Bom, de onde a gente está agora, onde a gente se encontra, a gente tem uma bela paisagem, uma bela visão da cidade de Currais Novos. Nós estamos em cima do reservatório da Caerne, né, um lugar bem alto, de uma visão privilegiada, onde você pode observar aí toda a Currais Novos, né, toda a cidade de Currais Novos. Currais Novos que amanheceu hoje com a notícia de que não há mais água nas torneiras, nem previsão para que essa água chegue a curto nem a médio prazo. Por enquanto, o Currais Novense e também a população de Acari vai ter que se acostumar com a água que ainda resta nas casas e com o racionamento que já faz parte da vida do cidadão currasnovense já há pelo menos 2 anos. Nos últimos 2 anos, foi o açude de Gargalheiras que abasteceu toda a cidade de Currais Novos e também de Acari. 70% do abastecimento de água de Currais Novos vinha desse açude que ontem, infelizmente, secou completamente. Os técnicos da Caerne e também do Denox sabiam que esse dia chegaria. E esse dia chegou ontem, deixando o currasnovense muito preocupado. A situação aqui na cidade é muito crítica. Há uma preocupação muito grande dos moradores, uma tristeza mesmo, a gente pode sentir isso no clima aqui de Currais Novos. Por enquanto, as ações previstas aqui para a cidade são de abastecimento vindos de uma pequena adutora da Serra de Santana até aqui, de São Vicente até aqui, perdão, e também o abastecimento vindo de carros-pipa. Isso representa pelo menos apenas 40% do que vinha chegando aqui à cidade ultimamente. Algumas previsões, né, dão conta de que a adutora, que pode abastecer toda a cidade, só deve ficar pronta em outubro. Mas há um grande atraso nas obras dessa adutora e um atraso também nos repasses do governo federal. Para se ter uma ideia, 2 parcelas da construtora que está realizando essa obra estão em atraso. 2 parcelas aí que somam mais de 3 milhões de reais. O governo federal só liberou ultimamente 2 milhões de reais, de um total de 32 milhões, que seria para a conclusão dessa adutora que resolveria todo o problema aqui da cidade de Currais Novos. Bom, as notícias não são boas e a gente torce agora para que essa adutora seja concluída e o abastecimento de água em Currais Novos volte o mais rápido possível, né, Margot? Com certeza, Cláudia. Obrigada pelas informações. Eu acho que em respeito e solidariedade às pessoas que estão passando por esse momento difícil lá em Currais Novos, em Acari, na região do Seridó, todos nós deveríamos economizar água e ter mais consciência em relação a esse consumo, até porque é um efeito cascata. A gente sabe, segundo os ecologistas, que esse é um fenômeno planetário, a água vai faltar no planeta. Então, consciência de todos nós, todos os dias, seja na capital ou no interior. O desembargador potiguar Marcelo Navarro foi sabatinado esta manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Marcelo Navarro foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para assumir uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Durante mais de 1 hora, o desembargador respondeu aos questionamentos dos senadores. E, ao final, o desembargador foi aprovado por unanimidade pela comissão. Foram 26 votos favoráveis ao nome do potiguar para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A proposta de emenda à Constituição que propõe mudanças no Pacto Federativo volta a ser destaque na Câmara dos Deputados essa semana. A proposta impede o governo federal de transferir responsabilidades a estados e municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao custeio. Hoje, infelizmente, os municípios têm os maiores deveres, como, por exemplo, piso de professores, e muitas das vezes não têm realmente o direito a esse montante financeiro. Digamos assim que os municípios e os estados são os primos pobres da nação, enquanto toda a arrecadação e a concentração desse bolo tributário, através dos impostos que os brasileiros pagam, ficam mais concentrados no Executivo brasileiro, ou seja, na Presidência da República e nos seus ministérios. Mas muitas das vezes esses ministérios e a Presidência da República não sabem quais são as necessidades que os municípios têm, que os prefeitos têm, que os vereadores têm, que os governadores têm. Segundo o deputado Mendonça Filho, autor da proposta, enquanto a União atribui tarefas aos entes federados, 80% dos recursos continuam concentrados no governo federal. É um momento importante para a gente poder realmente fatiar de forma igualitária essa arrecadação que o Brasil tem através dos impostos que cada brasileiro paga. A PEC permite um acerto de contas anual de estados e municípios com a União, já que o FPM tem sido insuficiente para cobrir os encargos. O governo federal arrecada a maior parte dos tributos
e divide a maior parte das responsabilidades. Como vivemos na federação, esse pacto precisa realmente ser rediscutido. A mudança ainda enfrenta resistência dos parlamentares ligados ao governo federal, mas não deve encontrar obstáculos para ser aprovada. Esse é um projeto que, para ser pautado, precisou da concordância e unanimidade dos líderes ou da quase unanimidade deles, né? Então vai ser um processo que vai ser antecedido de uma ampla negociação nos bastidores. E tomou posse ontem na Câmara Municipal de Natal o médico veterinário Breno Camacho. Durante 40 dias ele ocupará a vaga do vereador Maurício Gurgel, que entrou de licença. Breno Camacho é o primeiro suplente da coligação União por Natal 3, formada pelo PHS e pelo PTN. Nas últimas eleições, ele recebeu pouco mais de 1.300 votos. Apesar do curto intervalo de tempo para cobrir a vaga do vereador Maurício Gurgel, que pediu licença alegando assuntos particulares, ele pretende apresentar projetos importantes. 40 dias é muito pouco, mas a gente pretende sim plantar uma semente, como eu falei anteriormente no meu discurso. A gente sabe que o vereador Maurício Gurgel pertence à bancada de oposição, mas a minha presença aqui na Câmara é de uma linha independente, certo? A gente vai estar tomando conhecimento de tudo que a gente tem para votar e, a partir daí, tomando a posição que a gente julgar mais conveniente. Breno é médico veterinário e deve trazer propostas relacionadas à proteção aos animais. As bandeiras que a gente defendeu e defende até hoje é a causa animal, os idosos e os portadores de necessidades especiais. Uma das marcas desse mandato na Câmara dos Vereadores tem sido as substituições. Breno Camacho é o 5º parlamentar que estava na suplência e assume uma vaga nessa legislatura. Além dele, quem também ocupa o posto temporariamente é o vereador Cabo Geoás, que substitui o atual secretário de Esportes do Estado, Jorge Câmara. Os vereadores Manuel Ducação, Joanilson de Paula Rego e Klaus Araújo substituíram definitivamente Albert Dixon e Jacó Jacome, eleitos deputados estaduais, além de Rafael Mota, que agora é deputado federal. Podemos ter várias pessoas aqui no plenário representando o seu partido, suas ideias, seu pensamento, mas não vai haver prejuízo nenhum para a casa, nem prejuízo nenhum para o processo e os trabalhos legislativos. E a divulgação de informações do relatório elaborado pela Comissão de Ética da Câmara sobre a denúncia de mensalinho contra Marcos Antônio continua gerando polêmica entre os vereadores. Para Marcos Antônio, alvo das denúncias, a comissão errou ao divulgar as informações antes mesmo de ler o relatório em plenário. Apesar de não prestar entrevistas, o parlamentar disse que esperava um sigilo maior. O vereador Fernando Lucena concorda. Uma SEI ou uma comissão de ética, ou qualquer comissão especial da casa, o relatório deve ser primeiro distribuído com os 29 vereadores e lido em plenário com ampla divulgação. Nesse momento é a hora de você divulgar. Não é porque você vai ler um relatório, então você chama a imprensa, você chama todos os vereadores e o relator lê para o plenário e aí sim você torna público. Daí para frente tudo bem, mas como é que você pega um relatório com quase 50 páginas e pega apenas a condenação do vereador, seja ele quem for, e divulga? Não é ético isso. Em outros pronunciamentos, Fernando Lucena chegou a apontar que seria necessária a criação de uma nova comissão para apurar o caso. Para o presidente da Câmara, essa possibilidade não existe. Não querendo regimentar. A comissão é que está, é a comissão que vai continuar, a comissão de ética. Confiamos plenamente no trabalho do vereador Joanilson de Paula Rego. O relatório final propôs a pena de 15 dias de suspensão para o parlamentar. Poucas reuniões da comissão, que apurou a denúncia contra Marcos Antônio, aconteceram de portas fechadas. Para o presidente, o processo seguiu o princípio da transparência. A comissão de ética é cada vez mais ética na medida em que não esconde nada debaixo do tapete. O princípio da transparência é um dos princípios basilares da administração pública. O relatório não chegou às mãos de ninguém, só chegou às mãos do vereador representado. As conclusões da comissão de ética são apenas sugestões. O plenário é soberano.
E o adiamento da publicação do edital da licitação do transporte em Natal também repercutiu no Legislativo Municipal. O prazo de mais 30 dias deve servir para a avaliação dos aspectos jurídicos e formais do edital, inclusive se será necessário ou não o município tomar alguma medida judicial para adequar o documento à lei elaborada pela Câmara dos Vereadores. O Procurador-Geral do município confirmou que até o término do mês de setembro estará concluído e publicado o edital para que seja lançado a publicação para a licitação dos transportes. Em julho, a Prefeitura chegou a anunciar que a publicação do edital seria antecipada e aconteceria até a metade de agosto, o que não ocorreu. Essa é a terceira vez esse ano que o lançamento é adiado. Porque a gestão comprometida com os empresários. Então já são 3 adiamentos, vai adiar a 4ª vez, vai adiar a 5ª. Quando sair o edital, podem ter qualquer tipo de problema, de ação, de embargo, seja o que for, mas não vai sair. Então, é de fato uma vergonha, porque enquanto isso não sai, nós fizemos a nossa parte aqui, enquanto esse edital e a licitação não sai, é o povo que vai estar sendo penalizado, utilizando o sistema de transporte coletivo atrasado. E o botijão de gás de cozinha está bem mais caro em Natal. O repórter Analisson Miqueias traz os detalhes. Boa tarde, Analisson. Boa tarde, Margot. Boa tarde a todos. Pois é, por onde nós passamos hoje pela manhã, até há pouco tempo, as pessoas reclamando a todo momento de mais um aumento. Agora, claro, com certeza, no gás de cozinha. Sobre esse assunto, eu converso com o Francisco Corrêa, presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás de Cozinha aqui no estado do Rio Grande do Norte. Presidente, a que se deve esse aumento? Boa tarde. Boa tarde a todos. O aumento se deve a respeito da data base da categoria, mais o aumento que a Petrobras deu de 15%. Totalitando um total de 23% foi o aumento do Rio Grande do Norte. Hoje, em média, um gás aqui no Rio Grande do Norte, ele custa em média R$50. Ele deve mais ou menos ficar entre R$57 a R$62. Esse é o preço médio que vai ficar em todo o Rio Grande do Norte. Entre R$57 e R$62. Agora, as revendedoras, elas podem fazer alguma modificação no preço, ter o seu preço próprio, assim, como é que funciona isso? O governo federal ele fez uma coisa muito salutar, ele deixou o mercado livre. Então, por isso que essa variação de preço. Alguns estão colocando 23%, 22%, 25%. Há uma tendência do mercado se acomodar com o passar do tempo, porque o mercado ele é livre. Ok, muito obrigado, Francisco Corrêa, presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás de Cozinha aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Margot, quem comprou gás a partir de ontem já pôde perceber a diferença no bolso. Claro, mais uma vez, Margot. Dói no bolso de todo mundo, Análise. Obrigada pelas informações. E veja a seguir uma entrevista ao vivo com o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques.